Exato. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e a posição econômica do Brasil é muito diferente da posição econômica dos Estados Unidos, que o Bolsonaro, no discurso, passou a emular um pouco uma retórica aí do governo Trump. O Brasil é um país economicamente fechado, os Estados Unidos um país bastante aberto. O Brasil é um país cuja produção e cujo comércio internacional é bem complementar com o da China, bem mais do que os Estados Unidos. Mesmo no caso americano, no final das contas, é bom tanto para os Estados Unidos quanto China terem comércio entre si. Mas internamente isso gera ganhadores e perdedores. No caso do Brasil e da China, os ganhos superam ainda mais as perdas que a gente tem aqui dentro. É besteira para o Brasil se engajar numa briga dessas. O governo Bolsonaro chega com duas tendências que não são totalmente harmônicas na forma como ele vê o resto do mundo. A primeira é de se querer abrir comercialmente para outros países, integrar a economia global, integrar as cadeias globais de valor, que são, olha, não existe um país no mundo que tenha enriquecido sem fazer isso, sem se integrar a economia global ao grande sistema aí de divisão de tarefas no mundo. O Brasil ainda precisa fazer isso. Pode ser sim pelo meio de acordos bilaterais, é possível. Esse também não é isento de problemas. Há certas barreiras não tarifárias ao comércio que é mais fácil de você reduzir com acordos multilaterais entre vários países, mas pode ser. Os acordos bilaterais podem ter seu lugar também. A gente tem novas oportunidades no mundo. Vejam a Inglaterra aí, a situação dela, ela vai querer parceiros comerciais, por exemplo. O Brasil pode estar, por exemplo, de olho nisso. Agora, por outro lado, é um risco para o governo brasileiro ficar a reboque da política externa e subserviente, de uma forma negativa, abjeta, mas subserviente à política externa do governo norte-americano. Isso o Brasil não deve fazer. O Brasil deve procurar o seu interesse na esfera mundial e que sim, é um interesse complementar e harmônico sim com Estados Unidos e China, desde que acordos justos sejam feitos aí e que preservem e aumentem, se possível, a nossa abertura econômica. Outro ponto. O governo Bolsonaro quer investir em infraestrutura. Bom, o governo vai suar muito para fazer algum ajuste fiscal e ter algum dinheirinho para investir. Mas o investimento que a gente precisa é maior do que isso, inclusive. A gente vai precisar também não só do capital do governo brasileiro, como do capital privado e também do capital de outros países como a China, que investem ao redor do mundo. A gente tem que criar boas regras para atrair investidores do resto do mundo. E não começar com um discurso nacionalista que pode, pelo contrário, afastar esses investidores e dificultar a nossa vida aqui dentro. Porque a gente vai precisar sim de infraestrutura. É um gargalo que a gente vai sentir de novo quando a recuperação econômica vir e a nossa capacidade ociosa cair, a gente voltar de novo para as nossas antigas barreiras de infraestrutura econômica, de transporte, de energia, enfim, um monte delas. Ainda mais com as grandes empresas dizimadas pela Lava Jato sem capacidade de investimento. Exato, as nossas grandes empresas dizimadas. Então, quer dizer, o Brasil precisa sim da China. É bom que ele esteja com a China. A gente não vai seguir a China porque a gente é fraco também. A gente é bem menor que a China, é fato. Mas está no nosso interesse ter uma boa relação comercial e econômica com a China e com os Estados Unidos. A diplomacia brasileira sempre foi marcada e o Brasil é um país que tem uma participação boa na diplomacia mundial. A gente teve presente em alguns momentos históricos importantes. A nossa diplomacia é respeitada no mundo. E ela é sempre marcada pela busca da paz, pelo uso dos acordos e das ferramentas diplomáticas para resolver conflitos. Que na esfera econômica a gente continue também essa nossa boa tradição e não o caminho perigoso do novo nacionalismo que está surgindo aí, inclusive no governo Trump.